todo, tempo todo, a gente literalmente serve o tempo todo. E às vezes cansa, às vezes dói. E é por isso que essa jornada só é possível ser vivida na presença de Deus. Porque se não é Ele reduzindo as nossas cargas, a sociedade vai fazer isso não. A sociedade faz de tudo para dificultar as nossas cargas. A igreja é o ambiente acolhedor. Acolhedor. Meu filho é apaixonado por bateria. Inclusive, ele está fazendo aula de bateria. Sempre que nós vamos na igreja, ao término do culto, o pastor já deixa o aquário aberto. Porque ele sabe que o Alexandre vai lá tocar a bateria. E assim, é a realização da vida dele. Ele chama para ir na igreja, ele conversa com Deus, e o Heitor do jeitinho dele também. Isso porque a igreja aprendeu a nos acolher. Porque o Heitor, ele fica tranquilo, ele assiste o culto, ele sorri. O Alexandre é o tempo todo se movimentando. E às vezes, ele vai responder o pastor. Às vezes, se o pastor fizer alguma pergunta, ele vai responder. Se a pergunta for retórica, ele vai responder a si mesmo. E às vezes, ele vai ficar muito empolgado com o louvor, e ele vai começar a bater palma, e ele vai começar a gritar. E aí, na época em que eu era criança, as pessoas faziam isso aqui, ó. Não é assim, gente? Na minha época, quando eu era criança, era assim. E se aquela olhada fosse para mim, ai Jesus, quando eu chegasse em casa. A igreja precisa entender que a forma como o autista celebra a vida de Deus é diferente. Que às vezes a gente precisa diminuir o volume. Às vezes a gente precisa disponibilizar um abafador. Às vezes a gente precisa entender que o olhar do autista não é nos nossos olhos. A atenção do autista não é como a nossa, de olhar nos olhos. Um dia eu estava acompanhando o Alexandre e eu não lembro mais. Ah, sim, era na aula de musicalização. O professor estava explicando sobre alguma coisa, uma teoria do canto, e ele estava olhando para a parede, vendo os desenhos na parede. E as crianças super interagindo. Aí o professor fez uma pergunta: isso aqui, o que é? Ninguém respondeu. Aí eu pensei, confesso, eu pensei, Alexandre está nem prestando atenção. Ele, olhando para a parede, respondeu para o tio Michael o que ele tinha perguntado. Aí eu olhei e falei, toma distraída. Você prestando atenção, você não sabe responder. Ele, sem olhar, ele estava prestando atenção. É diferente o funcionamento do cérebro, é diferente a forma como eles captam tudo. E eles captam tudo de uma forma muito mais intensa que a nossa. Eles percebem tudo de uma forma muito mais intensa que a nossa. E se a gente não estiver preparado para sair do nosso comodismo típico, que o mundo foi programado para nos atender, para permitir que eles se sintam parte, eles não vão conseguir se sentir parte. E a igreja é o lugar onde precisa fazer esse exercício. Não levem para o lado pessoal. Apenas entendam. As pessoas são diferentes. Elas se relacionam de uma forma diferente. Todas elas contribuem. Todas elas nos ajudam a nos aproximar de Cristo. Eu não sei como lidar com essa pessoa. Pergunta para ele, foi ele que fez. Ele que fez a pessoa. Ele que tem um manual de instruções. Ei, proprietário,
Ajuda aqui. O que eu tenho que fazer? Me direciona, me conduz, me ensina. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos orientar. E a gente vai ter todas as respostas, talvez a gente vai saber o que não fazer. Mesmo sem saber o que fazer, se a gente souber o que não fazer, já ajuda muito. Não é verdade? Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma festa. Todo mundo cantar parabéns. Se for para o meu filho, vai ser ótimo. Mas se for para uma outra criança autista, ou talvez um adulto autista, não vai ser tão bom. Então, permita-se conhecer, permita-se perceber, permita-se observar. Você consegue. Você tem toda a capacidade de compreender, mas você também precisa se permitir sair do cômodo para entender o outro. É diferente de mim, mas não é menos do que eu. E isso já vai facilitar para ele entender e fazer parte de toda a sociedade. Pode passar, meu. A glória deste novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Ageu 2:9. Então, depois que eu tive esse encontro, eu vou dizer encontro com Deus, porque eu conhecia de ouvir falar, mas eu não tinha intimidade com Deus. Depois que eu tive esse encontro com Ele, meu casamento foi ressignificado, foi restaurado. Porque Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Meu casamento foi restaurado. E o meu casamento restaurado permitiu que esses dois pequenos vivessem numa segurança, numa plenitude. A gente viveu uma aventura semana passada? Retrasada, né? De ir para São Paulo no acompanhamento do Heitor de carro. Vamos de carro. Gente, 16 horas sem parar. Claro que não é impossível, né? 16 horas sem parar com criança. Mas a gente não sabia como seria. Eles nunca tinham viajado de carro assim. Eles adoraram. Eles se divertiram. E eu percebia que a tranquilidade deles era porque estavam com o pai e com a mãe juntos. Porque eu estava tranquila de estar com meu marido estava tranquilo porque estávamos todos com ele, e essa união familiar na presença de Deus é o que a criança precisa para se sentir segura, para se sentir parte. Eu não sei como lidar, eu não sei como fazer, eu não sei como enfrentar. Se aproxime de Deus, busque ajuda. Eu não sei, eu vou pedir para a Sherida depois deixar a minha página do Instagram. Eu não sei como lidar. Entre em contato comigo. Entre em contato comigo. Nós vamos juntas, eu, você e Deus, e vamos orar, e vamos fazer terapia. É possível, sim, viver e não só sobreviver. É possível, sim, ter alegria e não só viver os desafios. O meu filho, Alexandre, ele é nível 1 de suporte, e todo mundo fala que é mais leve, é mais fácil, é mais brando. Eu não gosto de usar essa palavra leve, porque cada um sabe do peso da rotina de cada um. Mas do Heitor, por exemplo, em que as demandas são diferentes, em que é necessário um cuidado do alimento, a água que ele bebe, a posição em que ele come, o tempo que ele fica sentado, o tempo que ele fica deitado, se está ganhando peso, está perdendo peso, são demandas diferentes. Em relação a ele, eu percebo que eu não vou prepará-lo para o mundo, como eu tenho que fazer com o Alexandre. O Alexandre, eu preciso fornecer a ele todos os recursos que forem possíveis para que ele se torne um adulto funcional, para que ele consiga se virar, para que ele consiga cuidar de si. O Alexandre, eu tenho que promover isso. Recursos, terapias. O Heitor, eu sou as pernas do Heitor.
Meu marido é a força do Heitor. E Deus é quem nos sustenta. Para sempre nós vamos ter um bebê. Sabe aquela fase assim? Ó, desfraldou. Ó, começou a comer comida sólida. Começou a andar. Começou a ir para a escola. A gente não vai viver essas etapas. Com ele, não. E aí a gente vai ter que estar preparado para isso. Como? Engordando até chegar a 93 quilos? Me apropriando da minha dor como justificativa para esses comportamentos? Me fortalecendo em Cristo. Porque apesar das dificuldades, das noites mal dormidas, do silêncio, Deus me fortalece. Para que apesar do cansaço eu vá para a academia, apesar do desejo eu como uma maçã ao invés do pudim. É, gente, é desafio. Apesar de todas as dificuldades inerentes a mim, Deus vai me fortalecer para que eu esteja preparada para cuidar de quem Ele confiou a mim cuidar. E aí é que é o mágico. Se eu não tivesse os dois, talvez eu não tivesse conseguido restaurar meu casamento. Porque eu não me sentiria preparada para buscar a Deus. A maternidade atípica, ela me coloca diante dos pés do Senhor diariamente. É a certeza de que eu não sou absolutamente nada sem Deus. Eu não sei absolutamente nada sem Deus. Mas com Ele eu posso todas as coisas. Inclusive superar a mim mesma todos os dias. Um dia de cada vez. Renovar as forças, a fé, a esperança. Um dia de cada vez. É isso.